Roberto, antes de mais nada, queria te agradecer por estar aqui conosco, participando desse projeto aqui do Grupo RIC. E antes de mais nada, queria que você explicasse para a gente o que se sabe desde então, um ano se passou desse acidente, sobre a aeronave, sobre o que causou esse acidente e o que chamou mais atenção sua nesse relatório da CENIPA. Bom, eu que agradeço, né? Só um esclarecimento, o relatório final ainda não saiu. É o preliminar, isso. Só o preliminar, tá? Então eu que agradeço a oportunidade. Nesse caso específico, sem sombra de dúvida, e o próprio relatório preliminar acusou, que foi o problema da formação de gelo no avião, nas asas, no que mantém a sustentação de voo, formação de gelo, que causa uma degradação da eficiência da sustentação. E esse voo que partiu de Cascavel, tinha alguma previsão meteorológica que já preocupava os pilotos desde o início ou foi algo que aconteceu durante o trajeto? Não, veja, todo piloto, antes dele sair, ele faz um planejamento de voo. A meteorologia já indicava que ele encontraria gelo. Aparentemente foi um gelo mais severo do que ele esperava, porque esse avião ele tem recursos que ele pode voar sob gelo, porque ele tira o gelo das asas, principalmente da hélice e tudo, tem equipamentos disponíveis para evitar que se acumule gelo em torno do avião e que prejudique o voo, prejudique a sua sustentabilidade. E nesse caso, Roberto, caso tenha alguma falha nesses equipamentos, o avião consegue se manter mesmo assim no ar, com problemas nessa tecnologia, nesse equipamento para conter o gelo? Sim, ele pode até certo ponto. Lógico que ele tem que usar esses equipamentos, o que dispõe, para evitar ou para quebrar o gelo das asas, porque se ele deixar acumular muito gelo, ou ele é obrigado a baixar para um nível onde ele não vai encontrar gelo, ou o gelo vai degradar a função da sustentação da asa, principalmente, ou da própria hélice, e daí já não é sustentação, aí a própria tração dela, e vai ocasionar um acidente, como foi nesse caso aí. E o sistema de gelo, ele foi ativado logo depois da decolagem e permaneceu ligado, né? Mas o relatório aponta que o de degelo foi acionado e desligado várias vezes. Isso é comum ou indica que tinha algum problema anterior já na aeronave? Degelo, ele pode ser ligado e desligado na medida em que ele liga, quebra o gelo, não há mais necessidade e ele é desligado, certo? Mas nesse caso específico, ele foi ligado 3 vezes e automaticamente ele deve ter sido desligado, provavelmente devido aos pilotos terem constatado que ele surtiu efeito e tirou o gelo das asas. Agora, houve também 3 alarmes que apareceram para os pilotos no painel de controle, no painel de comando do avião, em momentos em que os 2 pilotos estavam atarefados com comunicações. O copiloto entrando em contato com o controle de tráfego aéreo, o comandante entrando em contato com a manutenção da empresa no aeroporto de Guarulhos, o que é normal, que ele vai passando o que precisa ser feito na aeronave, o que acontece para ele pousar e já atender, dando o speech de aproximação para os passageiros, dizendo horário de pouso e etc. E também os comissários, ele estava respondendo comunicação com os comissários, com uma comissária que seja, para ele passar para o aeroporto as necessidades do pessoal dos comissários. E nesses 3 alarmes, provavelmente, num voo tenso, eles se distraíram e não prestaram atenção. E foi logo após, quando o controle de tráfego aéreo
pediu para ele fazer uma curva, e nessa curva a velocidade dele com a asa degradada estava provavelmente abaixo da velocidade mínima de controle, e aí ele infelizmente perdeu sustentação, entrou num parafuso, a partir daí um parafuso chato, e veio até o solo. Você falou sobre a questão da velocidade. Tem um tempo, você acha que dava um tempo para ele recuperar a estabilidade da aeronave, ou tudo é muito rápido e ele precisa tomar a decisão em milésimos de segundos? No ponto em que chegou, ele deveria tomar a decisão, ele teria que ter tomado a decisão rapidamente, ou seja, se ele tivesse declarado, veja bem, se ele tivesse consciência do que estava acontecendo, ele teria declarado emergência. Se ele declarasse emergência, ele poderia baixar o nível, o controle autorizaria, ele baixaria o nível e com isso daí dissiparia o gelo das asas, mais os equipamentos que ele tinha. E nesse caso, ele conseguiria fazer o pouso ali no aeroporto de Guarulhos mesmo, ou ele teria que fazer um pouso forçado em outra área? Não, ele faria o pouso em Guarulhos mesmo, ou seja, a hora que ele baixasse o nível, que retirasse, dissipasse o gelo nas asas, ele voltaria a voar normal, sem problema nenhum. O relatório também aponta, você citou também, que a aeronave entrou em stall, não sei se é assim que pronuncia, stall, e fez o chamado parafuso chato. Você consegue explicar para nós, de uma forma simples, o que são esses dois termos? Não, veja bem, o que eu mencionei agora há pouco, ele estava abaixo da velocidade mínima de controle. Com isso ele perde a sustentação e é o chamado stall. Ele vai descer porque ele perdeu a sustentação, então ele vai cair de asa, vai mergulhar, enfim, não dá para se definir exatamente a reação do avião quando ele estola, certo? Uhum. E aí ele entrou em parafuso inicialmente, que é o nariz embaixo girando. Uhum. E entrou, a partir daí, aparentemente, o comandante tentou tirá-lo dessa situação e ele entrou no parafuso chato. Parafuso chato, veja bem, vou fazer aqui um sinal, tá? O parafuso é isso girando. Uhum. E ele vem, o parafuso chato é isso, ele girando também, mas nessa situação. E aí ele não tem meios de sair voando. Ele fica girando, esse é o parafuso chato. Esse é o parafuso normal, que aí ele tem controle de voo e ele tem manobra específica para tirar esse avião dessa situação. Trazendo para a realidade dos carros, seria uma espécie de cavalo de pau o parafuso chato? O parafuso chato seria uma sequência de cavalo de pau. Tá? Só que ele não teria a mesma velocidade horizontal, o deslocamento dele não teria a velocidade horizontal que num carro você teria, movido pela inércia, ele percorria um espaço girando. Esse ele gira em torno do eixo, no mesmo local, e vai perdendo a altitude até vir para o solo. E esse estado de declaração de emergência, que não houve a declaração, no caso, por parte do piloto, do copiloto, é comum nas situações? Você acha que o piloto pensou que fosse uma situação mais controlável do que realmente era? Eu acredito que ele só percebeu isso quando ele já estava entrando no chamado parafuso. Tá? Eu acredito que ele não teve o que nós chamamos de consciência situacional do que estava ocorrendo, e ele só percebeu quando já não tinha mais o que ele podia fazer. E podemos dizer, né, que foi uma falha humana também, além dessa questão do gelo, do clima, podemos dizer isso também? Não é exatamente uma falha humana. Por quê? Normalmente, quando se fala em falha humana, todo mundo entende que é uma falha intencional. E no caso do acidente, não existe essa falha intencional. É uma sequência de eventos que conduz até um ponto irreversível para o acidente. Então, existe uma falha operacional.
Tá? E se você preferir uma falha humana, pode ter havido uma falha humana por ele não ter percebido que estava caminhando para isso daí. Mas, normalmente, o acidente é isso, é uma sequência de eventos que chega no ponto irreversível. E o piloto é a última barreira para evitar ou acontecer o acidente. Ah, legal. Falando um pouco sobre a caixa preta, as investigações, como é que funciona para a CENIP, para as autoridades chegarem a um relatório preliminar desse, inclusive também o relatório final? Bom, a leitura da caixa preta, que são duas, né? E são laranjas, né? Não são pretas. Elas têm o nome elas só têm o nome de caixa preta porque esconde coisas, mas elas são laranjas para poderem serem visualizadas no local do acidente e serem perfeitamente indicadas. Então, nós temos duas. Uma que registra os parâmetros do avião. Então, registra como diz ali no relatório preliminar. Registra a velocidade que ele estava, registra quais os alarmes que tocaram, registra a direção que ele estava, o que foi acionado, o que foi desligado. E tem essa é do desempenho do avião. E tem a outra que é do cockpit, ou seja, de lá da cabine. Todo som da cabine, seja de vozes, seja som dos próprios alertas que são acionados, são registrados nesse cockpit. E você tem que fazer uma sincronização entre o que é acionado na cabine e com o que é registrado nos dados de parâmetros de voo. Então, esse é um grande trabalho que se tem para fazer, para nivelar, ou seja, a hora que o piloto tomou uma atitude, essa atitude foi realmente registrada lá, e não fora da sequência. E esses processos de análise costumam levar tempo, Roberto? Tem um prazo mínimo? Não, para investigação não tem exatamente um prazo mínimo, porque demora, a caixa preta demora para ser analisada completamente, você tem fatores humanos que vai ser levantado a questão fisiológica, psicológica dos pilotos, de quem estiver envolvido, é verificado a análise desde que o avião foi fabricado, se foi cumprido toda a manutenção, quem fez essa manutenção, se foi pessoa homologada, se foi pessoa certificada ou não, como é que estava o tempo, as condições meteorológicas, né? Enfim, como é que foi o treinamento dos pilotos, eles treinaram para isso, eles foram em simulador, como é que foi o desempenho dos pilotos no simulador, enfim, tudo isso daí demora e nós temos outros acidentes também na fila, né? Então acaba atrasando alguma coisa, mas não tem exatamente um tempo previsto. Eu essa semana recebi, por exemplo, um acidente, o relatório final de um acidente de um avião pequeno, que era lançador de paraquedista aqui da região. O acidente foi em 2022, só saiu agora em julho. Porque você tem muitos acidentes e então você vai ter que... As comissões que são nomeadas também são limitadas né, em número de pessoas. Então, os acidentes acontecem, as comissões são nomeadas e vai se levando. É uma equipe em cada setor. Você tem um que analisa a fabricação, um que analisa a cultura da empresa, como é que a empresa age, enfim, então por isso é que acaba demorando. E esse tipo de acidente costuma gerar alguma mudança real na aviação? Como isso pode impactar, por exemplo, o treinamento de pilotos e protocolos para um voo comercial, por exemplo? Pode, haverá recomendações de segurança por todos os lados. Veja bem que a Voipaz acabou sendo impedida de voar, porque houve fiscalização, eles não cumpriam exatamente o que é exigido para essa operação,
e eles acabaram suspensos, voltaram e, por fim, acabaram encerrando as atividades. Encerrando momentaneamente, talvez. Tá? Pode ser que eles se adequem novamente e voltem a voar. Uhum. E agora uma pergunta bem pessoal, porque você está falando com uma pessoa que tem medo, bastante medo de voar, e tô tratando isso, para mim está sendo um privilégio falar com você por causa disso, até pra gente ir perdendo medo, né? Falam que depois de cada acidente que acontece, as companhias ficam melhores, o voo fica cada vez mais seguro. Mas eu ouvi uma vez que o material da caixa preta, ele sempre sobrevive às quedas de avião na maioria das vezes, né? Não sempre, claro, né? Mas na maioria das vezes. Existe uma possibilidade de fazer o material do avião mesmo com o mesmo material feito da caixa preta? Ou isso é impossível? Não, veja bem, isso é contraproducente, porque você tem que ter o avião mais leve possível para disponibilizar transporte de maior número de pessoas, maior número de carga. E a caixa preta, ela é quase indestrutível, ela é por titânio, assim, costuma ficar na cauda do avião, que é o local onde a maior parte dos acidentes permanece intacta, entendeu? E que, então, por isso que ela é fácil localização pela cor laranja. Agora, se você for fazer um caso desse, você tem um limite máximo que o motor vai permitir, um limite máximo de peso para a decolagem. Se você for fazer com esse material, um avião do tamanho desse que caiu vai transportar piloto e copiloto só, infelizmente. Tá? Agora, você pode ficar tranquilo, viu? Você corre maior risco indo da sua casa para o aeroporto do que depois do voo. Tá? O avião ainda é o segundo mais seguro meio de transporte. O primeiro é o elevador. Eu ia perguntar isso mesmo. Entendeu? E o segundo é o avião, que ele é o meio de transporte mais seguro e, como você mencionou, que quando tem um acidente ela se torna mais segura. O que acontece? Quando você faz o treinamento de prevenção, o seu nível de conhecimento sobe. Vai passando o tempo, não acontece o acidente. Aí você vai relaxando, até chegar a um ponto que ocorre o acidente. Aí você tem um alerta de todo mundo e sobe o nível de consciência outra vez. E você essa é a vida, o ideal que a gente que trabalhou com prevenção é manter um nível constante de prevenção. Eu costumo até dizer que o acidente você não evita, você posterga o seu acontecimento. No momento em que você deixa de trabalhar na prevenção, você está provocando, vamos dizer assim, a ocorrência de um acidente. Olha, show. E, inclusive, só para te falar, eu fui viajar recentemente, passei por meio tratamento especial, psicológico, fui assistindo bastante vídeo de especialista falando sobre o acidente, e eu fui lá pro Chile. Cheguei no aeroporto, o voo foi super tranquilo, aí peguei a estrada ali da Cordilheira dos Andes, realmente, assim, o medo foi bem maior do que nas 3 horas que eu passei no Existem empresas especializadas em psicologia que dão um curso específico para quem tem medo de avião. É importante, é importante. Roberto, para a gente encerrar, quais são os próximos passos das investigações? Temos, claro, um relatório final. O que seria esse relatório final? Qual comissão que entra nele? Alguma diferente que ainda não entrou? Ou segue uma junção das outras comissões que já participaram dessas investigações? Não, é a união de todas essas comissões designadas para esse acidente, ou seja, fator humano, fator operacional, fator material. Certo? Então vai ser uma constatação aprofundada do que foi o relatório preliminar.
Aí com mais dados, com mais informações, então vai ser esse o resultado. Agora, esses dados que serão publicados, eles não servirão para a justiça. Uhum. Porque a investigação, ela tem um caráter... É mais técnico, né? Mas ela não vai dizer quem foi culpado. Uhum. E na justiça você precisa provar que foi culpado. Nessa investigação, tudo o que aparecer, mesmo que não tenha contribuído, mas vai servir para a prevenção, é levantado e é recomendado. Então, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender, o relatório da CENIPA, ele só aponta as causas, né, os relatórios do acidente. Não as causas, os fatores. Os fatores. Os fatores contribuintes que levaram à ocorrência. E as causas, sim, aí é com a justiça comum. Aí é com a justiça comum. O CENIPA trabalha com fatos também, tá? Mas ele trabalha com muitas hipóteses que você não tem meio de comprovar. Por exemplo, se ninguém estava na cabine e sobreviveu, para dizer exatamente o que os pilotos fizeram. Né? Então é uma hipótese que eles tenham feito isso, aquilo outro, baseado nos dados que você tem das caixas pretas. É isso então, Roberto. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Conversei com o Roberto. É Paterca assim que fala mesmo? É Peterca. Peterca, especialista em segurança aérea. Atualmente você trabalha onde, Roberto? Atualmente eu estou de braços cruzados. Braços cruzados, coisa boa. Obrigado, viu, pela disponibilidade. Atualmente eu faço algumas assessorias aí, mas já não tenho mais aquele compromisso diário. Roberto, só uma dúvida, agora realmente para encerrar, é mais particular mesmo. O avião comercial, ele é mais seguro do que um avião particular? Não, os dois têm a mesma segurança. Agora, é exigido muito mais do avião que transporta passageiros, das empresas, é muito mais supervisionado e exigido, porque transporta meios de remunerados. Transporta passageiros ou cargas remuneradas. Então, é uma obrigação do Estado brasileiro, né, no caso, de ser mais rígido com isso. Então, você tem treinamento mais aprofundado, mais apertado, com menos tempo de treinamento um do outro, certo? Do que você tem um avião que voa final de semana por lazer. Ah, entendi. Obrigado, Roberto, pela participação. Se quiser alguma consideração final, fica à vontade. Não, eu que agradeço, espero ter contribuído.